E na aula de hoje, nós vamos ver a adição e a subtração de monômios semelhantes. Então, na aula de hoje, como nós vamos ver a adição e a subtração de monômios semelhantes, o que na verdade nós temos que prestar atenção para que nós possamos resolver, então, os 3 exemplos que eu coloquei aqui para nós aprendermos melhor, um pouquinho melhor, a adição e a subtração de monômios semelhantes. Olha o que nós estamos dizendo aqui, monômios semelhantes. Semelhantes são monômios iguais. Primeira coisa que você tem que saber, termos semelhantes. O que são termos semelhantes? Termos semelhantes são 2 ou mais termos que são semelhantes quando tem a mesma parte literal. O que é a parte literal? Eu poderia estar trocando esta palavra parte literal por letra, para ficar mais fácil para você entender. Mas como nós temos que nos adaptar um pouquinho com a linguagem matemática, então as letras nós chamamos de parte literal, ok? Então nós vamos resolver 3 exemplos para que facilite a vocês o entendimento, então, da adição e da subtração de monômios semelhantes. Vamos olhar o nosso primeiro exemplo. Eu tenho 7x mais o menos 3x. Então, a primeira coisa que eu vou olhar, nós temos a parte literal igual? O que é, na verdade, a parte literal mesmo? São as letras, ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho x e aqui eu também tenho x. Ou seja, a nossa parte literal é igual. Então, vamos para a resolução. Vou eliminar o parênteses. 7x mais com menos. Vamos lembrar das regrinhas da multiplicação? Mais com menos é igual a menos. Então, mais com menos, menos. Menos quem? 3x. Fiz a regrinha de sinal, agora nós vamos separar. Separar quem? A parte literal do coeficiente. Na verdade, o que é parte literal e o que é o coeficiente? Em outra linguagem, nós vamos separar o número da letra, tá bom? Então, usando o termo mais fácil para vocês entenderem, nós vamos separar o número da letra, ou seja, nós vamos separar o coeficiente da parte literal. Como que eu vou fazer isso? Então, vamos circular para vocês entenderem melhor. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho x, a nossa parte literal. O que sobrou para mim? O 7 e o menos 3. Então, vai ficar 7 tira 3 e eu copio a minha parte literal, que é o nosso x. Bom, já deixei aqui separado da nossa parte literal. Agora, só nos resta fazer a conta. 7 tira 3, 4. 4x. E acabamos de resolver o exemplo A. Vamos para o exemplo B? O exemplo B, quem é a nossa parte literal? Ou seja, qual é a letra que nós temos nele? É o nosso Y. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos eliminar os parênteses. 7y menos com mais, menos, utilizando a regrinha da multiplicação de sinais, ok? Menos com mais, menos. Menos o quê? 7y. Eliminei o parênteses, agora nós vamos para a nossa parte de separação. Nós vamos separar quem? Os coeficientes da parte literal. Então, ou seja, eu vou separar os números das letras em outros vocabulários, ok? Então, vamos lá. Vamos circular a nossa parte literal. Y e Y. Lembrando que a parte literal sempre tem que ser igual, tá bom? Então, ó, Y e Y.
Então, vamos colocar entre parênteses o 7, tira o 7 e copiar a nossa parte literal. Ou seja, 7 tira 7, 0, 0, y. E o que é o 0y? 0. E agora, o nosso exemplo C. Vamos olhar a parte literal? Aqui já nós não precisamos eliminar mais parênteses, porque não tem parênteses. Então, nós já vamos direto para ver quem é a nossa parte literal. Quem é a nossa parte literal? São iguais? A ao quadrado, x. A ao quadrado, x. Então, nós temos essa parte literal igual? Temos. Se elas são iguais, então podemos resolver a adição ou a subtração. Então, vamos circular, ó. Essa é igual a essa. Ou seja, as nossas partes literais são iguais. Então, o que sobrou aqui? O 4 e o menos 8. Vamos resolver? Vamos colocar entre parênteses, ó. 4 tira 8. E a minha parte literal, eu copio novamente. A ao quadrado, x. Agora, vamos resolver? 4 tira 8. Vamos para a prática, tá bom? Eu devo 8. Eu pago 4. Com quanto eu fico devendo? Eu fico devendo 4. Então, eu devo 8. Eu pago 4. Quanto eu fico devendo? Eu fico devendo 4. E depois que eu fiz a minha conta, a minha operação, eu vou e copio a minha parte literal. Ou seja, 3 exemplos aí demonstrando a adição e subtração de monômios semelhantes.